Olá, eu sou o Washington Nascimento, especialista em Direito Tributário, e esse é o nosso primeiro vídeo falando a respeito da reforma tributária. E aqui nós vamos falar inicialmente sobre o setor de serviços. De maneira genérica, vou trazer algumas alterações que vão impactar diretamente na sua operação. E vou dar algumas dicas também de maneira muito rápida do que você pode fazer para se preparar para os próximos meses e receber essa reforma de maneira tranquila. Fique ligado para os próximos vídeos. Bom, então o que nós temos aqui? Como havíamos falado, o que eu tenho para falar para vocês aqui, especificamente para empresários, a respeito da reforma tributária, especificamente para o setor de serviços. Então é sempre bom a gente começar do começo. Então, a grande mudança que vai existir a partir aí, vai começar a acontecer a partir de 2026, diz respeito às alterações no nosso sistema tributário. A primeira delas, nós vamos deixar, e aí nós estamos falando especificamente para serviços, para empresários do setor de serviços. Então, a primeira grande mudança é que ISS, PIS, COFINS vão deixar de existir. E aí nós temos a migração para IBS e CBS. Lembrando, nós estamos falando diretamente com empresários da área de serviços, da operação de serviços. Então, o IBS ele vai substituir o ISS e o PIS e o COFINS serão substituídos pela CBS, tá? E essa implementação gradual, ela vai começar em 2026, como eu já falei para vocês, e vai até 2032, tá? Então, inicialmente, o nosso panorama principal é esse, tá? Então, é o que eu estou colocando aqui nos nossos slides. Adeus, tributo. Olá, a outros dois. Vou botar aqui desse lado, essa câmera fica melhor. Tá? Então, nos tributos atuais, nós temos ISS para o setor de serviços, que é um tributo municipal, o PIS e o COFINS, que são duas contribuições federais. Tá? A partir de agora, os novos tributos serão o IBS, que aí nós vamos ter uma competência compartilhada, estados, municípios e Distrito Federal vão ser os responsáveis ali por delimitar, principalmente, e aí existe toda uma discussão que eu não vou trazer para vocês aqui, até porque esse não é o nosso objetivo, mas de maneira muito simplória, nós temos uma discussão a respeito de que os estados, os municípios e o Distrito Federal perderam ali a sua autonomia em relação à cobrança desses tributos. Tudo agora vai para um comitê gestor, mas isso é assunto para outras questões. E em relação às contribuições federais, PIS e COFINS se transformam na CBS, que é de competência da União. Nós temos a base legal, o artigo 1º aí da lei complementar, que eu não vou ficar aqui lendo para vocês a respeito de legislação, até porque o nosso objetivo aqui é trazer e ser o mais prático possível, tá? A argumentação de quem defende essa reforma do jeito que ela está, principalmente, é que a partir de agora nós vamos acabar com a tributação em efeito cascata. Antes, nós tínhamos uma cumulatividade, principalmente em relação ao ISS. O que seria essa cumulatividade? Cada etapa do setor produtivo iria recolher determinada quantidade de tributos, e isso fazia com que o custo final desse tributo fosse muito oneroso. A partir de agora, nós temos que, a partir de agora que eu digo, mas a partir de 2026 nós vamos começar essa transição para que tudo passe a ser não cumulativo. O que significa dizer isso? Eu tenho, na minha operação, especificamente na operação de serviço, que é o que nós estamos falando hoje,
nós temos alguns custos operacionais, tá? E esses custos operacionais, a partir da reforma tributária, eles vão poder permitir, na verdade, eles vão permitir o creditamento desses custos operacionais para a finalidade de reduzir o montante do tributo que o empresário vai recolher, tá? Então, antigamente, nós não tínhamos isso especificamente em relação ao setor de serviços e principalmente quando nós estamos falando de empresas que estão no Simples Nacional e no lucro presumido, a partir da reforma tributária, a transição que vai acontecer em 2026, tudo passa para a não cumulatividade. E o resultado final é que todo esse tributo vai passar por dentro da cadeia produtiva da empresa, das cadeias produtivas, até chegar quem de fato vai arcar com esse ônus tributário, que é quem? O consumidor final, tá? A partir dessa perspectiva, então, todos os insumos, materiais usados na prestação, bens de capital, ou seja, equipamentos, estrutura, outros serviços contratados para a operação, tudo isso vai dar possibilidade do empresário se creditar para tentar reduzir ao máximo essa tributação, o quanto que ele vai desembolsar nessa tributação. Base legal desse creditamento é o artigo 28 da Lei Complementar 214, tá? A partir de então, nós vamos ter o quê? A tributação no destino. Isso aqui é uma alteração bem significativa para o setor de serviços. Porque o imposto devido vai ser pago aonde o serviço é consumido, ou seja, onde o serviço é prestado. Não importa se a minha empresa é no estado do Maranhão, é no município de São Luís, melhor dizendo, se o serviço que eu vou prestar é no município de Alcântara, é no município de Passo do Lumiar, toda a tributação ela passará para o local aonde o serviço é prestado, tá? Em tese, nós vamos ter o fim de uma guerra fiscal, né, com essas alíquotas no destino. Nós temos toda uma discussão a respeito dessa guerra fiscal, que ao longo dos anos acabou sendo usada de forma irrestrita aí pelos estados, pelos municípios, principalmente pelos estados, né? Você dando benefícios fiscais para haver um fomento ali de determinada atividade, a partir de então isso vai acabar, ou pelo menos da maneira como nós estamos vivenciando hoje, né? O que a reforma tributária vai trazer é que para que haja algum tipo de benefício fiscal, haverá a necessidade de se ter em mente a proteção do meio ambiente e a saúde humana, tá? E aí nós chegamos aqui no famoso split payment. É provável que muitos de vocês já devam ter ouvido a respeito disso. Então, no split payment, o que, que vai acontecer? Nós vamos ter uma segregação automática do que o seu cliente vai pagar para você e o que ele vai pagar para o fisco, tá? Não se sabe ainda como vai ser isso, essa tecnologia, nós não temos esse tipo de tecnologia ainda, mas tá na legislação e isso vai acontecer esse split payment, que é o quê? Na hora de seu cliente pagar o serviço que você está prestando, a parte de tributação vai diretamente para o comitê gestor e a parte que lhe compete vai diretamente para o seu caixa. Isso aí é uma questão que os bancos vão ter que fazer. Quais os impactos disso? Você não tem mais a escolha de quando você vai pagar, o que você vai pagar, quando você vai pagar. É em tempo real essa tributação, meus amigos. E isso vai impactar diretamente no fluxo de caixa da empresa. Você tem que se preparar para isso, caso contrário, a sua empresa pode inclusive quebrar, infelizmente, se você não estiver atento a essa nova realidade. E aí nós temos aqui algumas preparações, né, para essa questão.
tá? Nós temos a necessidade da revisão de sistemas, ou seja, vocês vão ter que fazer a atualização do seu ERP e também a revisão dos seus faturamentos também. E isso vai impactar diretamente na sua análise de precificação. Você vai ter que reestruturar toda a análise de precificação do seu serviço, tá? Há necessidade, inclusive, e aqui é um ponto de muita atenção para o setor de serviços. Via de regra, nós temos poucas despesas operacionais em relação a serviços, né? Principalmente quando a gente fala de serviços intelectuais, aqueles que prestam serviço de softwares, porque pouco se gasta para prestar um serviço, principalmente quando ele é intelectual. A partir de agora, e uma coisa que é preciso ficar muito claro, e aí nós temos outras repercussões dessa reforma tributária, para a área trabalhista, por exemplo. Se você tem uma folha e nessa folha você tem ali benefícios que você dá para os seus empregados, e aqui já estou dando aqui uma dica para vocês, se essas vantagens que você dá para o seu empregado elas não constam em acordo ou em convenção coletiva, procure formalizar isso. Procure sugerir isso nas convenções e nos acordos coletivos para que isso esteja lá registrado, porque esses benefícios você vai poder fazer o creditamento, tá? Porque pouco provável que a folha de pagamento em si, somente de salários, vai dar direito a crédito, a não ser que a gente tenha algum tipo de mudança. Mas o que nós temos tido hoje é essa reflexão em relação ao que você paga a mais, além do salário, em tese você vai poder fazer esse creditamento, tá? Uma outra questão é você vai ter que treinar sua equipe, tá? Para ter uma capacitação sobre as novas regras, muito provavelmente contratar um jurídico para estar em atuação com o seu escritório de contabilidade, que vai precisar também estar atualizado, não vai adiantar nada você ter toda essa preparação, toda essa questão, né, em relação ao seu sistema, em relação ao a análise de precificação, o próprio mapeamento dos créditos, você não vai ter equipe capacitada para lhe dar esse know-how. E aí, finalizando nossa rápida explanação, nós vamos ter esse cronograma da transição. Em 2026 nós vamos ter o início, um teste com alíquotas reduzidas, ou seja, você vai ter que conviver com esses dois sistemas tributários, tá? Tá certo que se você cumprir as obrigações acessórias, né, você vai estar dispensado da principal. Mas aí nós vamos ter uma relação direta entre as alíquotas. 2026 é tudo teste, tá? Em 2029 nós vamos ter a coexistência, o meio aí dessa transição, vamos ter a coexistência dos dois sistemas tributários, o antigo, o atual e o da reforma tributária. E em 2032 nós temos a conclusão dessa implementação, tá? Então nós temos aí um período de 7 anos para vocês se prepararem. E quem costuma começar primeiro acaba largando na frente, tá? Então é muito importante que você, empresário, você tenha isso em mente, que você precisa realmente se preparar, já contar com uma assessoria jurídica, já contar com essa mudança de mentalidade e ir atrás dessa equipe para que você possa fazer essa transição da melhor maneira possível para que seu negócio, inclusive, se mantenha firme no mercado. Beleza? Valeu, muito obrigado pela atenção e até a próxima.